A Primeira República é um período histórico do Brasil que durou entre os anos de 1891 e 1930. Em 1889, o antigo Império do Brasil sofreu um golpe de Estado por parte dos militares, criando a chamada República da Espada, que foi a primeira fase da Primeira República. Nela governaram Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto, que deu mais um golpe de Estado para tomar o poder em uma situação que seria, do contrário, ilegal. Ambos eram marechais. Em 1894, houve uma articulação por parte dos grupos oligárquicos com ênfase na oligarquia cafeeira paulista para assumir o poder, inaugurando assim a fase da República Oligárquica. Com o apoio dos paulistas ao Marechal Floriano Peixoto, presidente desde novembro de 1891 até então, foi eleito nas eleições de março de 1894 o candidato Prudente de Moraes, filiado ao Partido Republicano Paulista, o PRP. Assim, iniciou-se o período de restrição do poder político brasileiro às oligarquias agrárias paulista e mineira, que se alternavam e desta forma efetivaram o que ficou conhecido como a República do Café com Leite. Em relação à dinâmica dos poderes, podem citar alguns casos relevantes no que se refere à relação executivo e judiciário. Durante o período da República da Espada, foram notáveis os desrespeitos às garantias individuais. Logo após o seu golpe, Floriano Peixoto desrespeitou a lei 2 vezes, depondo e prendendo governadores. Quando o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, atribuiu-se uma frase ao presidente: "Se os juízes do tribunal concederem habeas corpus aos políticos, eu não sei quem lhes amanhã dará o habeas corpus que, por sua vez, necessitarão." O STF, então, agiu de acordo com a vontade do presidente. Mais tarde, os habeas corpus que garantiam os direitos de estrangeiros, dados constitucionalmente, foram constantemente violados, levando a várias expulsões do país. Durante a República Oligárquica, é notável a relação espinhosa entre o presidente Prudente de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, e boa parte de seu mandato foi envolvida com conflitos com o STF, principalmente no que se referiu à prisão de presos políticos como presos comuns. A vacinação compulsória em 1904 ocasionou uma enxurrada de petições ao Congresso, com mais de 14 mil reclamantes. O direcionamento das petições ao Legislativo demonstra o direcionamento do Executivo Central, visto como fonte de coerção desprovida de canais aptos à oposição e persuasão. Uma análise por amostragem de diversos casos da revisão judicial dos atos estatais entre 1889 e 1931 aponta uma superioridade do Executivo Federal. Nos poucos casos em que os juízes de graus inferiores decidiram em favor dos particulares, o STF revertia as decisões, optando por deixar no âmbito do Executivo Federal a solução do conflito. Quanto à relação entre legislativo e executivo, durante a República Oligárquica não houveram grandes problemas, uma vez que o legislativo era subserviente à figura do presidente, quase sempre por conta do envolvimento dos parlamentares na política dos governadores e as aspirações de muitos de um dia tornarem-se presidentes eles mesmos. Desta forma, quando as coisas não iam como desejado, o presidente conseguia centralizar o poder através de frequentes declarações de estado de sítio, bovinamente aprovadas pelo legislativo. Isso ocorreu até 1926, quando os poderes do presidente foram imensamente ampliados por emendas constitucionais. Essas mudaram a natureza do habeas corpus, dificultando a sua realização, e deram poder de veto parcial ao presidente, permitindo manipular leis por cortes de partes que não fossem favoráveis. Mesmo assim, não diminuíram os estados de sítio, que foram um total de 12 durante a Primeira República. No governo oligárquico, vigorou-se um sistema conhecido como coronelismo, no qual, como já diz o nome, coronéis, ricos fazendeiros, comandavam a política. O presidente Campos Salles idealizou e colocou em prática a política dos governadores, que consistia na troca de favores entre o presidente da República, os parlamentares, os líderes locais e os governadores dos estados. Os governadores não faziam oposição ao governo central e recebiam, em troca, liberação de verbas federais. Assim, eles repassavam favores aos coronéis, que garantiam votos no próximo presidente combinado e nos parlamentares desejados. Ao presidente da República, portanto, cabia o papel de não interferir na vida política dos estados, somente dando benefícios quando fosse conveniente. Ao longo da República Velha, o sistema eleitoral se encontrou frágil e facilmente manipulável. Os coronéis, através do voto de cabresto, compravam votos para seus candidatos ou trocavam votos por bens materiais, além de mandar capangas para os locais de votação para intimidar os eleitores. As regiões controladas politicamente por eles eram conhecidas como currais eleitorais.
Eles alteravam votos, desapareciam com urnas e até patrocinavam a prática do voto fantasma, o qual consistia na falsificação de documentos para que pessoas pudessem votar várias vezes ou usar nomes de falecidos. A Comissão Verificadora de Poderes, criada para garantir a integridade das eleições, costumava ajudar nessas práticas eleitorais inortodoxas. Diferentemente da atualidade, não existiam partidos políticos nacionais, mas partidos políticos estaduais. A exceção era o Partido Republicano Conservador, o PRC, com partidários no Rio Grande do Sul e estados do Nordeste. Os presidentes eleitos eram normalmente do Partido Republicano Paulista, o PRP, e o Partido Republicano Mineiro, o PRM, com revezamento entre si. O Partido Republicano Rio-Grandense, PRR, possuía um papel importante na época, visto que buscava o desequilíbrio da balança entre esses dois estados, porém defendendo a oligarquia rural e as classes urbanas gaúchas. Com o tempo, a República Oligárquica se desgastou politicamente. Novos agentes políticos, como os tenentes, criaram um ambiente propício para uma mudança do sistema. Concretizando essa tendência, em 1930, ascendente ao poder Getúlio Vargas, cuja figura até hoje é marcante para os brasileiros, expressão do personalismo presidencial. Getúlio governou sob 4 constituições, da qual a de 1937, conhecida como polaca, foi a base para o mais enfático exemplo de um executivo hiper-empoderado, concentralizador e que sobrepujou os demais poderes estatais. Com o golpe do Estado Novo, a estrutura de governo brasileira sofre grandes alterações. Em primeiro lugar, são extintos os partidos políticos, o Congresso e demais órgãos de competência legislativa, além da suspensão do direito do voto. Nessa nova estrutura de governo, o direito se configura como importante ferramenta para a criação, manutenção e manipulação de circunstâncias desejáveis à pessoa do presidente. Há, apesar de seu caráter claramente autoritário e de exceção, uma máscara de Estado democrático de direito, como em seu primeiro artigo, em que a Constituição caracteriza o Estado Novo. Lê-se: o Brasil é uma república, o poder político emana do povo e é exercido em nome dele e no interesse de seu bem-estar, da sua honra, da sua independência e da sua prosperidade. Outro exemplo seria a volta do legislativo mediante plebiscito, o artigo 178, a ser marcado pelo presidente, artigo 187, algo que nunca aconteceu. Esse centralismo bastante visível é ainda mais forte quando vistas as alternativas para suprir as demandas deixadas pela falta de governos estaduais e municipais. Os principais mecanismos são o poder de emissão de decretos-leis. Enquanto não se reunir o Parlamento Nacional, o Presidente da República terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias de competência legislativa da União, artigo 180. Implementação de interventorias federais, que assumirá no Estado as funções que, pela sua Constituição, competirem ao Poder Executivo, ou as que, de acordo com as conveniências e as necessidades de cada caso, lhe forem atribuídas pelo Presidente da República, artigo 9º, e possuíam competência legislativa estadual conforme o artigo 181. Para mirar ainda mais o poder das oligarquias, instituiu-se os concursos públicos que atribuíam cargos públicos por merecimento e não indicação. Toda a estrutura de poderes de governo, através dos mecanismos, vinha do presidente, que decidia sobre as competências federais e nomeava aquele que decidia na esfera estadual. Prova-se, portanto, que o Estado Novo foi um Estado de Vargas. Foi um mecanismo para a implementação de sua visão de um Brasil moderno e, por isso, o tinha em posição central, permitindo o controle de todas as peças essenciais do jogo político. Com o enfraquecimento da ditadura de Getúlio Vargas e muitas reivindicações populares a favor da democracia, foi estabelecida uma emenda na Constituição de 37, prevendo a publicação de um decreto que, em 90 dias, seria marcada uma data para novas eleições. A data das eleições para presidente da República, para o Conselho Federal e para a Câmara dos Deputados foi dia 2 de dezembro de 1945, a qual elegeu Eurico Gaspar Dutra como presidente. Dutra teve seu mandato de 6 para 5 anos, pois foi eleito no período de vigência da Constituição de 37, e em seu mandato entrou em vigor a de 46. Era do Partido Social Democrático, de característica centro-liberal, em coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, que tem como características uma ideologia esquerdista, sendo ambos com o mesmo viés pró-getulista. O partido de oposição, além do Partido Comunista Brasileiro, que perdeu força após sua proibição no mandato de Dutra, a União Democrática Nacional, de caráter conservador, caracterizado pelo liberalismo clássico, moralidade e oposição ao populismo. Durante o primeiro ano do mandato de Dutra, entrou em vigor a Constituição Federal de 46, que,
Além de reduzir o mandato de 6 para 5 anos, teve outros pontos importantes, como a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação de pensamento sem censura, a inviolabilidade do sigilo de correspondência, a liberdade de consciência, crença e exercício de cultos religiosos, a liberdade de associação para fins lícitos, a separação dos 3 poderes, deixando-os autônomos, e a ampliação do voto feminino, tornando o sufrágio universal, salvo nos casos de analfabetos. Além de Dutra, no período de 45 a 64, houveram muitos outros governantes, sendo que nem todos permaneceram no poder o período de 5 anos previsto na Constituição Federal. Este período é característico pela sua pluralidade de governantes e avanço industrial, resultado de grandes criações como a Petrobras. No entanto, o país sofria grande crise inflacionária devido às dívidas externas emitidas pelos investimentos, que muitos presidentes traçavam planos para resolver, mas acabaram falhando. Foi o caso de Kubitschek, Dutra e Getúlio Vargas, Jânio Quadros e João Goulart, que devido a isso e outros fatos, tiveram grande desaprovação popular, levando a sua renúncia, suicídio e mudanças do sistema de governo. A ditadura militar no Brasil foi o período da política brasileira em que os militares governaram o país, sem contar a República da Espada. O regime, instalado em 1º de abril de 64, durou até 15 de março de 1985, sob o comando de sucessivos governos militares. Foi um período que caracterizou-se pela falta de democracia, censura dos meios de comunicação, supressão de direitos constitucionais, perseguição política e repressão daqueles que se opõem ao regime. Crentes da incapacidade do regime democrático que vigorara no Brasil desde o fim da Segunda Guerra em deter a ameaça comunista, os militares assumiram o controle do país. Como golpe, deu-se início à implantação de um regime político marcado pelo autoritarismo, isso é, um regime que privilegiava a autoridade do Estado em relação às liberdades individuais, e o poder executivo em detrimento dos poderes legislativo e judiciário. Isso foi observado durante o período na figura dos presidentes que revogavam leis, criavam leis secretas, suprimiam direitos constitucionais, anulavam a Constituição, criavam atos institucionais, etc. Os 21 anos da ditadura militar suprimiram os demais poderes e o povo, parte por mecanismos jurídicos como os atos institucionais e outorgas de constituições, e boa parte pelo controle da política e da atuação de outros poderes mediante a ameaça e o uso da força física. O Congresso, que foi fechado pelo AI-5, não ia contra o Executivo controlado por militares, e o Judiciário, com ênfase para o STF, não aplicavam sanções para atos que iam contra a lei e os direitos humanos. O sistema era bipartidário, e os partidos eram a Arena, responsável pelo governo, e o MDB, que representava a oposição. Em 15 de janeiro de 1985, após 21 anos do regime militar, é eleito o primeiro presidente civil e da oposição, Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves era membro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, e tinha como vice-presidente José Sarney, membro do Partido da Frente Liberal, o PFL, ambos partidos coligados à Aliança Democrática. Tancredo derrotou Paulo Maluf, candidato do Partido Democrático Social, PDS, e foi eleito pela última eleição ocorrida de forma indireta, por meio de um colégio eleitoral sobre a Constituição de 1967. Em 21 de abril de 1985, morre Tancredo Neves antes de tomar posse do seu cargo. José Sarney foi então eleito o novo presidente da nação. Logo no início de seu governo, Sarney convocou a Assembleia Nacional Constituinte para redigir uma nova Constituição para o país, que seria a 7ª Constituição do Brasil, e subiria a Constituição Federal de 1967, que foi editada pelos militares. A Assembleia Nacional Constituinte, ANC, foi formada por 559 deputados e dividida da seguinte forma, de acordo com seus respectivos partidos. 211 desses deputados eram capitalistas, donos de terras, indústrias e grandes empresas, o que explica a dificuldade em aprovar a reforma agrária, por exemplo. Ainda vale destacar que 196 desses deputados eram profissionais liberais, com destaque aos professores, advogados e jornalistas. No dia 29 de março de 1987, definiu-se o regime interno da ANC, que teve como um de seus relatores Fernando Henrique Cardoso. No dia 17 de abril de 1987, as comissões temáticas iniciaram seus trabalhos, lideradas por 63 representantes. Dentro delas, existiam as subcomissões, que variavam de 17 a 25 parlamentares. Cada subcomissão realizava de 5 a 8 audiências públicas e ouvia vozes divergentes.
Como medidas importantes e decisórias para a mudança de rumo que o país tomou, vale citar a preocupação com o meio ambiente, que adotou medidas revolucionárias para a época e para a sua aplicação. Outro ponto importante foi o mandato do presidente, que passou a ser 5 anos. No Judiciário, ocorreu a extinção do Superior Tribunal de Recursos e a criação do Superior Tribunal de Justiça, que retirou do Supremo Tribunal Federal o poder de corte federativa e o transformou em plenamente constitucional. Isso acarretou a ampliação da área e da ação do Supremo Tribunal Federal, já que a ação direta da inconstitucionalidade passou a poder ser promovida por ONU. O sistema eleitoral sofreu fortes alterações. O voto passou a ser garantido a todos os brasileiros, além de se tornar direto, secreto e obrigatório aos maiores de 18 anos. O voto tornou-se facultativo para os analfabetos aos maiores de 70 anos e para os que têm entre 16 e 18.